Coisa boa é ser feliz. Viva com saúde e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho. Olha, como você já sabe, saúde é prioridade na nossa programação. E mais uma vez eu tenho a alegria de conversar com o Dr. Benito Garbellini Júnior, direto da Prevencor. E nessa semana nós temos dois fatos importantes que vêm sendo destaque em toda a mídia, não é? E que chamam a atenção, esses dois fatos, mais uma vez para aquele tema que a gente vem sempre trazendo à programação, não é? Que são assuntos decorrentes aí de infartos, mal súbitos e até mesmo num outro caso que nós vamos ressaltar aqui, de atletas de alta performance, não é, que muitas vezes são acometidos por mal súbito, infartos também, e como nós teremos aqui um exemplo que eu vou contar já para vocês. Dr. Benito, mais uma vez, é um prazer poder falar com o senhor aqui direto da Prevencor e, como sempre, alertar e levar a informação. Tudo bem? Tudo bem, obrigado novamente pela sua presença e a oportunidade de estar aqui com vocês. E, de fato, os acontecimentos estão aí, todo dia temos alguma novidade e na maioria das vezes triste, né? Apesar dos cuidados, algumas pessoas se esquecem dos cuidados e aí acabam tendo esses eventos, né, graves, com certeza. E quando esses assuntos envolvem celebridades, como por exemplo o cantor Vando, né, que no mês de janeiro, ao final do mês de janeiro, procurou um médico, procurou cuidados específicos porque sentia uma dor no peito, incômodo, né, e também um mal-estar que ele, segundo dados, né, das informações, um mal-estar no estômago e dores no peito. Então, quando o assunto envolve uma celebridade, mais uma vez o tema é destaque. E ainda na nossa conversa aqui nós vamos falar nesse último fim de semana sobre um chinês. Depois de correr 21 quilômetros, né, passando a linha de chegada, teve um mal súbito e faleceu antes mesmo de chegar ao hospital. Vamos começar falando do Vando, que é um caso que chama a atenção porque são vários fatos, né, na sequência para a gente entender um pouquinho esse processo do que realmente aconteceu com ele. Dr. Benito. É uma tristeza, né, para os fãs do Vando ver essa situação, embora recentes notícias apontem que ele está melhorando, que ele deve se recuperar, mas é um fato bastante ruim, né, ver uma pessoa que a gente tem como ídolo, gosta, e as pessoas acabam sofrendo com isso daí. O que consta de informações foi um desconforto, uma dor epigástrica, que é uma manifestação de um quadro gástrico, até prova em contrário, né? Porém, existe uma parcela da população que pode ter a dor epigástrica, né, como uma dor atípica, mas uma manifestação de doença coronariana, né? Então, a medicina é muito difícil e ela não é exata. E o típico da dor, que seria uma dor atrás do osso externo, esse típico nem sempre se apresenta dessa forma, né? Então pode ser que quando ele fez a primeira busca por auxílio já tivesse acontecendo algo com as coronárias. E aparentemente foi isso. Suspeitou que pudesse haver algum problema, talvez relacionado ao próprio estilo de vida, a idade, né? A possibilidade de ter doença coronariana, e pediu alguns exames iniciais que parecem ter indicado a necessidade de fazer o cateterismo, né, que foi numa sequência. Mas a motivação, então, é uma coisa que pode não estar no meu pensamento, né, porque às vezes eu penso, eu estou com dor no peito, estou fazendo um esforço com dor no peito, paro imediatamente com isso e vou buscar uma ajuda. Se você tem alguns fatores que chamam a atenção, né, então se você está acima dos 40 anos, se você fuma em qualquer idade, né, se você está acima do peso, se você tem diabetes, tem colesterol, triglicérides, tem um histórico familiar mais intenso de doença cardiovascular, então uma dor epigástrica, ela deve ser uma gastrite, mas para esse quadro de pessoa que tem os fatores de risco, a chance de poder ser uma doença coronariana, ela é importante, ela não pode ser simplesmente descartada ou negada pelo fato da dor ser na boca do estômago, por exemplo. É necessário fazer uma avaliação, né? E que foi o que aparentemente o Vando fez,
E o colega lá conseguiu detectar a possibilidade de uma doença cardiovascular, pedindo para ele o cateterismo. A evolução da doença, né, ela se caracteriza como mais grave, já que eu tenho lesões em várias artérias. Por isso o termo múltiplas artérias, né? Além de vários vasos, pode ser que existam várias lesões em um mesmo vaso. Isso é indicativo de uma doença mais grave, mais agressiva, e é mais comumente visto em pessoas com diabetes. Eu não sei se o Vando tem diabetes, mas é mais comumente nesse quadro de pessoas. No caso de pressão arterial, né, essa inconstância da pressão também pode lesionar essas artérias, não é? A hipertensão é um fator provocador da aterosclerose, né? Então, ela descontrolada, ela vai favorecer o aparecimento das lesões. E as lesões, elas são as placas de gordura que vão crescendo ao longo do tempo dentro dos vasos, né? Como ele teve uma indicação de fazer uma cirurgia, então provavelmente ele tinha mais de uma lesão, e tinha, como o laudo dava, mais de uma lesão operável, né? Porque nós podemos ter várias lesões pequenininhas, onde nós não vamos fazer nenhum tratamento cirúrgico para aquilo, ou podemos ter várias lesões importantes, onde então nós temos que tentar fazer alguma coisa para desobstruir as várias artérias envolvidas, né? No caso, a proposta de cirurgia nos faz pensar na possibilidade de 2 ou mais lesões que necessitavam de uma revascularização, né? De uma solução para o grau de obstrução, né? A ideia então é desobstruir, não é? Para melhorar o fluxo, é isso? Exatamente. Quando é possível fazer isso através de uma angioplastia, então é um procedimento que tem uma complexidade menor, um tempo de internação menor, né? Mais rápida, é ótimo, também é um procedimento excelente. Porém, com 3 lesões, como provavelmente era a questão do Vando, e talvez lesões mais diversas, né, segmentares nas coronárias, a revascularização é mais interessante nessa situação. E aí nós não estamos desobstruindo o vaso propriamente, estamos pulando a lesão, por isso que se chama ponte, né? Ponte de safena, no caso. Liga um lado de bom fluxo de sangue a um outro lado de um fluxo de sangue que hoje é diminuído pelo grau de obstrução, mas que com a ponte ele melhora o fluxo, né? A ponte foi que surgiu primeiro, então ela era a ponte de safena, da veia safena, e atualmente a preferência são por enxertos. A gente usa esse termo, mas o termo ponte de safena é mais conhecido, mais difundido, mais popular. O que chama a atenção, ainda dando sequência à notícia, né, que ele foi submetido às pressas, a essa angioplastia, em 3 artérias importantes, mas houve uma complicação também, né, nesse período, nesse momento aqui, que ele teve um princípio de infarto, então, que ocasionou, claro, a angioplastia. Quer dizer, o quadro vai se complicando. Eu acho que, pensando nessa evolução, provavelmente aquela dor epigástrica era realmente uma manifestação cardiovascular. Ele estava entrando num período de instabilização, não é? Foi feito o diagnóstico das lesões, proposto o tratamento cirúrgico, mas assim, não dá para a gente correr. É uma cirurgia grande, uma cirurgia de risco, a pessoa tem que se organizar, né? A própria equipe cirúrgica. Então, normalmente existe um preparo para a realização disso. E dentro desse tempo de preparo, que nós temos que considerar, ponto de vista pessoal do Vando, ele pode ter feito a opção de resolver alguns problemas antes de encarar a cirurgia, mas dentro desse período ele faz uma instabilização, né, com um infarto, possivelmente um infarto, e isso leva novamente a máquina de cateterismo com a tentativa de abrir, porque na vigência do infarto, abrir a artéria é fundamental, né? E abri-la com cirurgia, existe um risco muito alto do procedimento de cirurgia, com toracotomia, parada circulatória, às vezes até sem parada circulatória, mas cardíaca, né? Parada cardíaca.
mas a angioplastia nesse momento é fundamental, rápida, trata a artéria lesada e melhora. Ele acabou fazendo 3, a gente não tem detalhes de onde exatamente ocorreram, em que lesões foram feitas, né? Mas possivelmente seriam lesões muito críticas e que precisavam ser resolvidas naquele momento, né? Mas por que foi feito isso de forma urgente? Porque ele instabilizou, faz um quadro de infarto, pré-infarto ou infarto, mas provavelmente pela evolução ele infartou mesmo, e aí uma parte do coração deixa de trabalhar a contento. Isso o leva, após a angioplastia, para UTI com medicações, porém possivelmente entra em estado de choque, aí precisa de um aparelho para respirar. Então todas as complicações vêm por causa da ocorrência do infarto, mesmo com a angioplastia melhorando. Todo paciente que tem um evento cardiovascular, ele tem uma tendência a ficar num nível de estresse altíssimo, né? Por mais equilibrado que a pessoa seja, por mais positivo que a pessoa seja, né, o coração ele é o foco dos nossos sentimentos, né? A gente se sente muito vulnerável com uma doença cardiovascular, né? E para ele não deve ser diferente, e a sensação de que talvez possa morrer é muito grande. Então isso não dorme, não come, fica num estresse alto, e se a pessoa tem assim muitos problemas pendentes a coisa vira uma loucura, né? Torno a insistir que nós somos compostos por fatores de risco, né? A medicina trabalha com probabilidade, com chance de ocorrência de risco. Então, mesmo a pessoa que não tem nenhum risco, ainda assim ela tem um risco de ter algum problema, porque faz parte da vida, o envelhecimento é uma coisa natural, né? Não tem alternativa. Mas se nós vamos somando os problemas, então se eu não tenho nada eu preciso me cuidar. Se eu vou tendo fatores somados, o meu cuidado tem que dobrar, triplicar e assim vai, né? E mesmo assim, com tudo avaliado, com tudo perfeito, não há garantias de que nada possa acontecer, né? O que nós detectamos de verdade? Nós detectamos a presença de uma placa de 70%, 80% no vaso que necessita de um tratamento, uma angioplastia ou uma cirurgia. Ou nós detectamos os fatores de risco causadores da placa. E aí a gente tenta intervir nos fatores, no sentido de não desenvolver essa placa tão grande que vai me carregar para uma angioplastia ou para uma cirurgia ou para um infarto, não é? O Vando eu não sei como eram os cuidados dele antes disso daí, mas de alguma forma ele foi levado pela dor ao atendimento, né? Será que se ele tem uma rotina prévia poderia ter sido prevenida a ocorrência? Nós não vamos ter essa certeza nunca, certo? Mas com certeza teriam feito controles na qualidade de vida dele, nos eventos que ele faz, nas coisas, no sentido de melhorar, de tentar detectar isso daí, né? E eu acho que esse que é o grande segredo, a gente tentar evitar a ocorrência e, caso desenvolva, detectar precocemente. Ok, olha, nós vamos de um extremo ao outro aqui. Antes mesmo de finalizar, rapidinho aproveitar a oportunidade que nesse último domingo, né, nesse fim de semana, um caso que chamou a atenção, mais uma vez volta à mídia. Nesse caso, um chinês de 26 anos lá em Hong Kong, participando de uma maratona, 21 quilômetros, meia maratona no caso, né, ele conseguiu percorrer e na chegada, passou a linha de chegada, ele teve um mal súbito e não houve tempo para socorrê-lo, ele faleceu. 26 anos, um atleta, né, que ao que tudo indica, e aí nós vamos de um extremo ao outro, né, do sedentarismo àquela prática excessiva, não respeitar o limite do corpo. Desse rapaz, desse atleta de 26 anos, você que me informou esse ocorrido, eu não estava sabendo ainda, é trágico. Como sempre, a morte ela é trágica em qualquer instância, mas ela, com uma certa idade, ela é esperada que aconteça, né? Num garoto de 26 anos é trágico isso daí. E qual a explicação? Bom, se for um atleta de carreira, provavelmente ele passou por avaliações médicas, por testes e tal. E aí o que vai explicar a situação a ultrapassar os limites.
Isso é uma coisa muito frequente da gente ver. A pessoa estava habilitada para tais atividades e está fazendo 2, 3 vezes aquilo, né? Além da interferência do meio ambiente, ou seja, ontem, por exemplo, teve campeonato de futebol com 38 graus de temperaturas, né? O pessoal está passando dos limites, tá certo? Não digo que tenha que ser cancelado, mas talvez o horário tenha que ser repensado, o horário do sol né? Porque tanto a turma na arquibancada como os atletas, né? E os atletas estão sendo colocados a uma sobrecarga extra, que é o clima, tá certo? Que isso poderia desencadear algum evento cardiovascular mesmo numa pessoa super preparada, né? E lá no chinês talvez tenha sido alguma coisa assim. E se não o fosse, ou seja, se não for um atleta, ele talvez tivesse algo desconhecido, né? Onde uma avaliação mais simples poderia não ter encontrado uma predisposição para arritmia, e não sendo um atleta se desidrata mais fácil, tem maior dificuldade de reposição hídrica, perde mais potássio, mais magnésio, né? E aí pode predispor algum tipo de arritmia que infelizmente termina assim, né? De fato, ele seria classificado como por ter ocorrido uma morte súbita, né? Ele teve uma morte inesperada, né? E de causas possivelmente cardiovasculares, só uma autópsia para garantir que tenha sido esse tipo de situação, mas ele seria uma morte súbita. Não dá para falar que ele teve um infarto, pouco provável aos 26 anos, é mais provável que seja uma arritmia, mas não dá para afirmar nada. Por que acontece isso daí? Porque as pessoas estão despreparadas para fazer até o pequeno percurso ou um percurso mais lento. Elas estão despreparadas, elas estão motivadas, mas despreparadas, né? E no atleta é passar o limite. A gente, toda vez que passa o limite, o risco de vida é alto, por mais bem treinado que a pessoa esteja. Bem, tá vendo? Olha, é uma grande oportunidade essa semana, né, de usarmos esses exemplos que são tristes, mas que podem ilustrar ainda mais essas situações, e nós vamos aprendendo com isso e vamos ficando mais atentos, buscando sempre a orientação. Dr. Benito, é sempre um prazer poder falar com o senhor e ouvir esses esclarecimentos, né? Porque todos nós ficamos sempre mais alertas. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço, Lenise, o seu programa e a oportunidade de estar aqui discutindo esses assuntos e tentando alertar as pessoas. Eu acho que isso é muito bom, eu me sinto muito feliz de estar aqui. Muito obrigado a você e a toda a organização. Coisa boa é ser feliz. Viva com saúde e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho.